O propósito maior no sofrimento. Muitas vezes nos perguntamos, se Deus está comigo, por que sofro? Essa é uma pergunta legítima e profundamente humana. No entanto, a Bíblia nos mostra que o sofrimento não é um sinal de abandono de Deus, mas pode ser um instrumento usado por Ele para um propósito maior. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Este versículo não minimiza a dor, mas nos assegura que Deus é capaz de transformar qualquer situação difícil em algo que coopera para o nosso bem e para os seus planos. O sofrimento nos molda e nos aproxima de Deus. Assim como o fogo refina o ouro, as provações podem purificar nossa fé e nos ensinar a depender mais do Senhor. Em meio à dor, aprendemos a buscar a Deus de maneira mais profunda, a confiar em sua soberania e a encontrar consolo em sua presença. Ao compreender que o sofrimento faz parte de um plano maior, encontramos força para perseverar. Deus não nos deixa sozinhos em nossas dificuldades. Ele está ao nosso lado, nos sustentando e usando cada momento de dor para nos moldar segundo a imagem de Cristo. O sofrimento, como um caminho para a maturidade espiritual. O sofrimento, embora doloroso, muitas vezes é o meio pelo qual Deus nos ensina e nos faz crescer espiritualmente. Ele usa nossas lutas para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para os propósitos que tem para nós. É nos momentos mais difíceis que aprendemos lições que nunca esqueceremos. Em Tiago 1:2-4 lemos: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Este versículo nos encoraja a enxergar as provações como oportunidades de crescimento e amadurecimento. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência natural é buscar respostas e soluções. É nesse processo que nos aproximamos de Deus, buscando sua orientação e força. Ele nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais dele, lembrando-nos de que sua graça é suficiente. Além disso, as provações nos tornam mais compassivos e compreensivos. Após passarmos por momentos de dor, somos mais capazes de consolar outros que enfrentam situações semelhantes. Deus nos usa como instrumentos para abençoar e encorajar outras pessoas, transformando nossas lutas em algo maior. Ao entender que o sofrimento é parte do processo de maturidade espiritual, podemos enfrentá-lo com coragem e esperança, sabendo que Deus está trabalhando em nós e por meio de nós. O sofrimento, como um chamado para a intimidade com Deus. O sofrimento muitas vezes serve como um convite divino para nos aproximarmos mais de Deus. Durante momentos de dificuldade, percebemos com mais clareza nossa necessidade dele. É quando todas as outras fontes de segurança falham que descobrimos que Deus é nossa verdadeira fortaleza e refúgio. Em Salmos 34:18 está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Este versículo nos assegura que em nossa dor, Deus não está distante. Pelo contrário, Ele se aproxima de nós de maneira especial, trazendo consolo e renovando nossa força. O sofrimento nos leva a buscar a Deus em oração, a clamar por sua ajuda e a confiar em sua palavra. É nesses momentos que muitas vezes experimentamos uma intimidade mais profunda com Ele. As dificuldades nos ajudam a ouvir sua voz com mais clareza e a sentir sua presença de forma mais tangível. Além disso, a dor nos ensina a depender inteiramente de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo compartilha as palavras de Jesus: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Nossas lutas nos mostram que, por mais que sejamos limitados, Deus é poderoso
para nos sustentar e nos conduzir. Ao buscar intimidade com Deus em meio ao sofrimento, não apenas encontramos conforto, mas também descobrimos o propósito de caminhar lado a lado com Ele. Ele nos transforma, nos fortalece e nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos. O sofrimento, como testemunho de fé. O sofrimento, quando enfrentado com fé e confiança em Deus, se torna um poderoso testemunho para aqueles ao nosso redor. É nos momentos de adversidade que nossa fé é mais visível, mostrando ao mundo a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Deus usa nossas provações para inspirar e fortalecer a fé de outros. Em 1 Pedro 1, 6, 7, lemos: Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Este texto nos lembra que o sofrimento purifica a nossa fé, tornando-a evidente e gloriosa diante de todos. Quando permanecemos firmes em Deus durante tempos difíceis, demonstramos que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Isso atrai outras pessoas que se perguntam como podemos ter paz e força em meio à dor. Nosso exemplo de perseverança pode levar outros a buscar o mesmo Deus que nos sustenta. Além disso, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, em meio ao sofrimento, testemunharam a glória de Deus. Jó é um exemplo clássico. Mesmo perdendo tudo, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Sua fé inabalável diante da adversidade continua a inspirar gerações. Portanto, Deus usa o sofrimento não apenas para nos moldar, mas também para impactar aqueles ao nosso redor. Quando vivemos nossa dor com fé, somos luz em um mundo que muitas vezes não entende o propósito do sofrimento. Tornamo-nos testemunhas vivas do amor e da soberania de Deus. O sofrimento como caminho para a glória eterna. O sofrimento que enfrentamos nesta vida não é permanente. Deus nos promete que, apesar das dores e dificuldades que experimentamos, há uma recompensa eterna, aguardando os que permanecem fiéis. Nosso sofrimento terreno não se compara à glória que nos será revelada em Cristo. Em Romanos 8:18, Paulo declara: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo nos lembra que o sofrimento, por mais intenso que seja, é passageiro e não pode superar a alegria eterna que Deus preparou para seus filhos. O sofrimento também nos ensina a esperar com paciência pela promessa de Deus. Ele nos molda para viver com os olhos fixos na eternidade, entendendo que esta vida é apenas uma preparação para algo muito maior. Em 2 Coríntios 4:17 lemos: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Além disso, o sofrimento nos une a Cristo, que também passou por dores indescritíveis por amor a nós. Em Filipenses 3:10, Paulo expressa seu desejo de conhecer a Cristo plenamente, participando dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Nosso sofrimento nos aproxima de Jesus, que compreende nossas dores e nos fortalece. Quando entendemos que nosso sofrimento tem um propósito eterno, podemos enfrentá-lo com esperança e coragem. Deus usa nossas tribulações para nos preparar para a glória que virá. Uma glória que não terá fim e que superará todas as nossas expectativas. O sofrimento é difícil de entender, mas a Bíblia nos ensina que Deus o usa para um propósito maior. Ele nos molda, nos aproxima dele, nos dá um testemunho poderoso e nos prepara para a glória eterna. Mesmo em meio à dor, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, sustentando-nos e nos transformando.
Se você está enfrentando momentos difíceis, saiba que Deus está ao seu lado, trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você ainda não compreenda. Ele é fiel e, no tempo certo, transformará seu sofrimento em vitória. Obrigado por assistir até o final. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo no canal Caminho da Fé, para que mais pessoas possam encontrar consolo e esperança em Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos no próximo vídeo.